todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Coração de cada um de nós, que o Mestre Jesus possa permanecer conosco nos estudos dessa noite e que ao final dessa noite a gente possa ter evoluído um pouquinho na nossa reforma íntima, né? O tema é doenças da alma e terapias espírita, está na literatura que nós conversamos antes do início da sessão propriamente dita agora, né, da palestra. E vocês, se quiserem alguma informação, eu posso passar para vocês no final. 2020, com certeza, está sendo um ano de grande aprendizado para todos nós. E o veículo desse aprendizado está sendo a doença. A doença, de alguma forma, está nos atingindo ou atingindo alguém que a gente conheça ou um familiar querido, está atingindo, ou seja, um corpo físico, o corpo mental ou o corpo espiritual. Mas se a gente for parar para pensar, embora em grau diferente, todos nós somos doentes, porque nós somos imperfeitos. A imperfeição e a doença são sinônimos para nós espíritas. Mas o que é a doença da alma? O que nos aflige tanto que nós adoecemos? Nós espíritas acreditamos na reencarnação, que é essa dádiva divina, essa bênção divina que a espiritualidade nos dá, para que possamos, em um novo corpo físico, através do convívio com o nosso semelhante, nos melhorar, nos aperfeiçoarmos, nos evoluirmos. E hoje em dia a gente já sabe, já tem ideia, consciência de que o nosso corpo físico, porque na verdade nós não somos corpo físico, nem tenho um espírito, eu sou o espírito que reencarna. Então nós já sabemos que o nosso corpo físico é só uma janela que ela reflete o que a gente tem por dentro. A homeopatia, o conceito da homeopatia, há muito tempo atrás, já dizia que a doença, ela vem de cima para baixo e ela vem de dentro para fora. Isso é, quando a gente fala que a doença vem de cima para baixo, é porque ela vem de outras vidas, ou da antiga reencarnação para essa reencarnação no nosso perispírito. De alguma forma, nós guardamos no nosso perispírito alguma mágoa, ressentimento, rancor que não foi curado e ele reside lá no perispírito. A doença, ela vai residir nos perispíritos. Então, esse é o conceito de que ela vem de cima para baixo, quer dizer, de encarnações anteriores para a reencarnação atual. E também, no conceito, ainda continuando o conceito da homeopatia, a doença, ela vem de dentro para fora, quer dizer, do corpo espiritual para o corpo físico. Quando nós não tratamos, nós não resolvemos as nossas questões espirituais, essas questões espirituais se agridem, afetam ao corpo físico. Nós sabemos que o nosso perispírito é o nosso HD, né? Quando nós desencarnarmos, quando nós desencarnamos e nós voltamos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, nós carregamos o nosso perispírito, o nosso HD, e nele vão armazenadas as nossas conquistas, mas também os nossos desafetos e os nossos maus tratos conosco mesmo. Fica tudo armazenado lá no perispírito. Nós chegamos lá no mundo espiritual, levando o perispírito que tem esse desequilíbrio, essa deformidade. Por isso é que nós podemos ser reconhecidos no mundo espiritual. De acordo com os desígnios da espiritualidade, nós reencarnamos, voltamos ao corpo material, trazendo esse perispírito que vem com uma deformidade que não foi acertada numa reencarnação passada. No momento que o óvulo está pronto para fazer a fecundação, o perispírito vai se formar e ele tem uma deformidade e vai se deformar, vai
se formar para adaptar-se a um corpo físico novo. Mas lá no perispírito ficou aquela deformidade, que foi aquele maltrato que você teve com você mesmo, aquele mau cuidado que nós tivemos com nós mesmos, aquele desafeto, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento que nós levamos, ele vem marcadinho no perispírito. E aí é que os médicos chamam hoje em dia das doenças pré-existentes. Não é uma questão de ser genética, porque se fosse genética, essa marcação veria no DNA. Não, ela vem, essa deformidade, no perispírito. Então, fica lá guardadinha, o corpo tá são, o corpo físico tá são. Mas a partir do momento que você passa por uma situação de muita dor, feito a perda de um ente querido, um desemprego, essa situação de estresse emocional muito grande, ela, como um gatilho, ela ativa essa deformidade que tem no seu perispírito e a doença passa para o corpo físico. Então, a gente tem sempre que lembrar que as nossas questões de doenças, que são as chamadas as doenças psicossomáticas, né? Que se não tratadas, porque hoje em dia nós temos uma medicina que serve justamente para isso, para cuidar do corpo físico. E se não tratada, ela pode levar a situações muito sérias, podem até chegar a uma situação de doenças gravíssimas, porque a gente não fez esse tratamento apropriado das doenças psicossomáticas ou as doenças da alma. Divaldo Franco, ele conta uma história, ele diz que toda vez que a doença aparece, ela aparece para chamar a sua atenção sobre alguma coisa, para que você fique atento que alguma coisa não está correta, para que você faça correções. E ele, há um tempo atrás, ele sofreu uma angina pétrix. E muito bem tratado por excelentes médicos, excelentes hospitais, fazendo o tratamento adequado, a angina não passava de jeito nenhum. Um dia, Joana de Ângeles apareceu para ele e perguntou: meu filho, você não acha que tem alguma coisa errada? Você não acha que você precisa observar e entender por que essa sua doença não melhora? E aí Divaldo perguntou: mas eu não sei como, eu estou fazendo tudo direitinho, eu procurei os médicos estão em tratamento, mas não conseguem entender. Aí Joana falou assim: olha, meu filho, nós vamos fazer então a terapia do espelho. Sim, é a terapia do espelho. Você vai perguntar ao espelho, ao chegar na frente do espelho, e vai perguntar ao espelho por que essa doença não passa, o que é que ela está querendo te dizer, por que você não consegue a cura dessa doença. Você vai perguntar para o seu inconsciente, o seu inconsciente vai te responder. E Divaldo então fez isso, passou a perguntar ao espelho, a fazer a terapia do espelho, por que a doença não passava. Ele perguntava: por que a doença não passa, por que você não passa a doença? E aí um dia veio um insight para ele, veio como se fosse uma descoberta do inconsciente, e ele percebeu que há 30 anos atrás tinha acontecido algo muito desagradável na vida dele e que ele tinha desejado que Deus tirasse ele do palco, que tirasse ele de cena, ou melhor, que tirasse a vida. E era agora o ressentimento atrapalhando, fazendo transtorno na máquina física. E o que eu acho interessante sobre essa questão do ressentimento é que muito antes de Cristo, o imperador amarelo, que estudava a medicina tradicional chinesa, ele já sabia, ele falava que para se curar uma doença do corpo físico, nós precisamos curar o ressentimento, não os sentimentos, porque sentimentos bons e sentimentos ruins todos nós temos, mas a gente precisava curar os ressentimentos, precisava curar as mágoas, as raivas, os rancores. A gente precisava tratar os ressentimentos. E aí foi. Divaldo realmente descobriu que ele tinha esse ressentimento e que isso estava trazendo para ele uma sensação de mágoa, que ele permanecia com essa mágoa de 30 anos atrás.
A partir do momento que ele entendeu que ele tinha uma mágoa, 3 dias depois, a angina desapareceu. Ele tomou conhecimento de uma situação que ele não percebia, porque estava no inconsciente profundo. E aí Joana de Anjos desapareceu. Meu filho, muito bem, cumprimos a primeira etapa da terapia do espelho. São 3 etapas. Vamos à segunda etapa agora. Pergunte ao espelho, ao inconsciente, o que essa doença quis nos mostrar. Qual a mensagem que essa doença quis te dar? E Divaldo voltou então lá para o espelho, fechou a porta do banheiro, porque se alguém passasse, visse ele conversando sozinho com o espelho, no mínimo ia achar que ia ser um processo obsessivo, uma obsessão. Então fechou e voltou a perguntar ao espelho. E o espelho respondeu, ele conseguiu entender através da intuição que o que faltava para ele era amar. Amar a ele mesmo, porque ele conseguia amar aos amigos, ele conseguia amar o próximo, mas ele não conseguia o auto-amor. Ele não conseguia ser carinhoso com ele mesmo, gentil com ele mesmo, cobrava demais dele, exigia dele a perfeição, porque, como ele mesmo diz, eram resíduos de reencarnações passadas, onde ele passou por experiências religiosas de extrema rigidez. Então, Divaldo entendeu que ele precisava o que na segunda etapa da terapia do espelho? Amar a ele mesmo, ao auto-perdão e deixar de se exigir tanto. Joana de Anjos então apareceu e perguntou para Divaldo, está pronto para a terceira etapa? Vamos lá, agora você vai ter que entender, perguntar ao seu inconsciente o que você tem que fazer para essa doença não voltar, não a molestar mais você. O que você tem que fazer para que você tenha uma cura permanente? E a resposta veio. Você precisa viver no mundo como um homem do mundo. Você precisa ter alegria, amar aos animais, a natureza, estar em contato com o Criador através da criatura. Ser mais amável, gentil e não guardar os desamores e desafetos dentro do seu corpo espiritual, porque você levará para uma próxima reencarnação esses desafetos que podem vir deformando o corpo perispiritual e num momento de total aflição essa doença aflorar. O nosso temperamento é um prato cheio para as doenças. Jesus, nosso mestre Jesus, ele era o médico das almas. Quando ele chegava perto de uma pessoa, ele fazia tipo um raio-x, uma ressonância magnética e conseguia entender na alma da pessoa onde estava aquele desejo central, aquela situação, aquela deformidade do perispírito que estava causando a doença. E ele conta que certa vez Bartolomeu, que era um pescador, e era um pescador que ajudava ele com os discípulos, Bartolomeu era um pescador e ele era muito mal-humorado. Ele vivia triste, vivia numa família conturbada, ele tinha problemas de relacionamento com todos, vivia na depressão, ele não conseguia ter capacidade de evoluir em nada. Ele era uma pessoa extremamente depressiva que reclamava de tudo o tempo todo. Bartolomeu, sentindo que ele estava entrando numa solidão por esse processo, que vira um processo cíclico, né? Você reclama, você perde os amigos ficam sem você, você fica na solidão, entra na depressão. Então vai se formando um processo cíclico que leva à doença. Bartolomeu então procurou Jesus. E Jesus, fazendo logo aquele raio-x, fez um raio-x rápido e percebeu que o desejo central de Bartolomeu era o desejo de progresso. Ele queria progredir, mas como ele não conseguia, ele invejava as outras pessoas. E vivia de mau humor, reclamava sempre. Jesus então foi conversar com Bartolomeu, que foi logo dizendo que estava tudo horrível nesse mundo de Deus. A moeda da Galileia tinha aumentado muito, os políticos não conseguiam exercer suas funções, a violência tinha aumentado, que estava tudo horrível nesse mundo, no mundo de Deus. Aí Jesus olhou, fitou bem Bartolomeu e disse para ele:
Meu filho, a nossa doutrina é a da boa nova. Nós espalhamos a boa nova. E você já viu boa nova não trazer alegria a alguém? A boa nova, o evangelho, ele tem que trazer alegria. A alegria é permanente, mesmo que a gente saiba que estamos passando por momentos difíceis, que é o nosso momento de aprendizado. Não dispensa a sua alegria, Bartolomeu. Seja participativo e venha comigo ajudar aos outros discípulos a entender que quando nós estamos aqui no mundo, nós estamos aqui na terra, por mais dificuldades que a gente passe, a gente não pode desperdiçar a boa nova, o evangelho, a alegria de viver. A doença, ela está em nós, porque todos nós somos doentes. E o Dr. Eduard Bach, criador do método Bach, dos florais Bach, ele já dizia assim, palavras dele. Quando estamos cometendo erros e fazemos um esforço sincero para corrigi-lo, levar-nos a plenas de uma vida de alegria e paz, mas também de saúde. O conhecimento do propósito da alma e a aceitação desse conhecimento implica no alívio do sofrimento e das enfermidades terrenas. Tem um texto, uma mensagem, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, de uma psicografia de Divaldo Franco. O título da mensagem é Doentes. E ela começa assim: desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Quando conseguem controlar uma delas, outra surge, mais cruel e mais ameaçadora. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Eu acho isso bastante importante. A gente curar a causa, e a causa está na nossa alma, no nosso espírito. Então, a importância de você não guardar, como diz aqui, angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. A inveja, a cólera, a competição malsã provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrites, hipertensão, entre outros distúrbios. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem aos cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e de outras doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia. O pensamento salutar faz parte de uma das terapias espíritas. Se formos pensar, as terapias espíritas, além do pensamento salutar, a terapia do espelho, que é a terapia do da busca do inconsciente, de entender o que temos no nosso inconsciente, a água magnetizada, o estudo, a prece sempre vinda, o vigiai, todos esses são os medicamentos da alma. Mas todos eles só vão fazer efeito se nós mesmos, se eu mesmo querer do fundo do meu coração a minha cura, porque ninguém vai me curar, só eu mesmo posso fazer isso por mim. Vamos então tentar a terapia do espelho, terapia espírita nova, proposta por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Mas não pode chegar lá na frente do espelho e falar: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, porque isso é terapia de bruxo. Mas a gente pode perguntar assim, talvez seja isso que eu vá perguntar: espelho, espelho meu,
Me faça parar de reclamar para que eu possa avançar. Gente, brincadeirinha, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Paz, muita paz a todos.